Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 9 de fevereiro de 2023, e eu gostaria muito de estar tocando em outros assuntos, mas esta temática do Banco Central está muito em voga no momento, né? Se bem que a minha posição é um tanto quanto evidente, quem me conhece sabe que eu sou mais desenvolvimentista, nacionalista, mais voltado ao papel do Estado, então evidentemente eu sou contrário a essa independência, ainda que tal independência seja assim, meio que entre aspas, né? Que na verdade o que acaba acontecendo é que o presidente o presidente da República é obrigado a conviver por 2 anos com o presidente de um banco central indicado pelo governo anterior, né? Então, só que isso gera uma série de dissonâncias, mas a questão não é bem essa, porque para poder falar sobre essa temática eu deveria falar sobre bancos no sentido geral, né? Só que para tocar mais neste assunto, que não é novidade neste canal, tem um tema que eu estou devendo um vídeo específico há muito tempo, que é essa questão dos juros, né, e da usura. Porque é impossível falar sobre bancos sem tocar na sua atividade primordial, que é emprestar dinheiro a juros, e sem abordar essa temática da usura. Bom, eu vou deixar links para aulas muito mais detalhadas, em especial vídeos que totalizam 5 horas de aulas do Instituto Borborema, que eu recomendo muitíssimo, sobre como se vê a questão da usura, especialmente do ponto de vista mais tradicionalista. Mas aqui eu tenho a intenção de fazer umas reflexões mais pessoais, que estão em consonância com a maior parte dessas críticas tradicionais. E, em primeiro lugar, entendermos o que significa de fato a ideia de usura, que é basicamente juros, é você emprestar dinheiro a juros. E lembrar que isso é uma coisa universalmente condenada, porque eu saiba, todas as tradições religiosas e filosóficas que se debruçaram a pensar sobre o assunto, inclusive tradições judaicas. De modo que hoje nós vivemos em um mundo onde o pilar fundamental da organização econômica do sistema bancário é baseado naquilo que é visto pela totalidade dos grandes pensadores como um pecado, como um vício, como algo absolutamente reprovável, que é a prática de empréstimo de dinheiro a juros. E, infelizmente, são poucas pessoas que têm se dedicado a essa temática, e a reflexão sobre esse tema lança uma luz sobre a dimensão do problema que nós temos neste mundo, em especial Ocidente, né? Mas o que vem a ser a usura e por que ela é tão universalmente reprovada? Veja só, existem várias formas de chegar nessa temática, e eu vou tentar dar uma aqui um tanto mais pessoal. A questão é que eu acho que ninguém, absolutamente ninguém, vai discordar que há algo de errado em você usufruir de coisas que você não produziu, né? Ao mesmo tempo, como todo mundo concorda que se alguém investiu seu tempo, sua dedicação, se esforçou para desenvolver alguma coisa, é justo que ela usufrua dos frutos desse seu trabalho. E a usura nada mais é do que exatamente você obter riqueza do nada, sem qualquer tipo de ação, sem qualquer tipo de trabalho. Você simplesmente se apropriar de uma riqueza que você não produziu e que você, de uma certa forma, obrigou outra pessoa a produzir para você. Nesse sentido, é uma analogia perfeita da escravidão, que significa aquela situação onde alguém tendo uma dívida com você, e toda a escravidão é, na verdade, uma forma de dívida. Em geral, os escravos são espólios de guerra, e qual é a dívida que eles têm? A dívida é que é a vida, né? Porque o cara que os conquistou poderia ter os matado, mas ele decidiu poupar a vida deles em troca de trabalho. E quando você vai entrar nesse esquema econômico que funciona até hoje, a ideia é a mesma, para você adquirir uma dívida porque você estava numa situação tal de necessidade, você precisou de um favor, entre muitas aspas, de alguém que depois te impõe uma dívida, e você tem que trabalhar para pagar essa dívida. E então veja só, o que há de errado aí? Primeiro que nós já estamos numa situação onde existe o dinheiro, né? Existe aquele mecanismo de troca que permite, por exemplo, numa sociedade onde não é mais baseado em confiança, permite, por exemplo, que alguém que não trabalhou e não produziu absolutamente nada simplesmente se aproprie do dinheiro. Da mesma forma como alguém que pode ter trabalhado enormemente pode ser roubado e perder o seu dinheiro. Então já existe essa injustiça estrutural. Então, é compreensível que nós temos um mundo extremamente complexo, com muitas pessoas, então fica impossível estabelecer uma economia totalmente baseada em confiança, como é dentro de uma família ou dentro de uma comunidade pequena, onde todo mundo sabe o que os outros fazem. Então essa própria organização, o próprio status social das pessoas, já fica claro quem fez mais, quem fez menos, quem deveria ter direito a
uma porção maior, ou quem até tem uma certa autoridade. Num mundo caótico, cheio de gente, que a gente não tem como controlar tudo, que você precisa ter uma estrutura burocrática chamada Estado para conseguir pôr um mínimo de ordem, então isso é inevitável que isso aconteça. Mas nós estamos então já partindo desse mundo problemático, cheio de vícios, cheio de problemas, e neste mundo surgem as pessoas que, por um motivo ou outro, possuem um excedente de dinheiro. E as pessoas em situação de necessidade ou por alguma emergência qualquer solicita um empréstimo para alguém que tem dinheiro sobrando. E veja só, essa pessoa só vai fazer esse empréstimo se esse dinheiro estiver sobrando, se ela não estiver precisando desse dinheiro naquele momento. Caso contrário, não tem como emprestar, óbvio, né? Só que ao emprestar esse dinheiro, ela exige de uma contrapartida que a pessoa devolva uma quantidade maior. Aí veja só, essa pessoa estava numa certa necessidade. E você, tudo bem, num determinado momento você a ajudou. Só que você a ajudou impondo uma outra necessidade. E agora ela vai ter que devolver uma quantia maior. Você vê que você colocou uma dificuldade a mais. Há várias formas de tentar justificar o fato de você colocar esse excedente. Mas o fato é que nenhuma delas é sustentável. Basta você ver que a mais comum é que a questão do risco não faz o menor sentido. O fato de você cobrar uma quantidade maior não diminui o risco da pessoa de devolver o dinheiro. Mas o ponto é que isso é necessariamente uma exploração. Porque você está numa situação onde você tinha um recurso que você não estava precisando naquele momento. Você poderia ter perfeitamente emprestado, depois pego de volta, não teria feito diferença para você não precisava mesmo. Se a pessoa devolveu integralmente, a situação está resolvida, mas aquilo deixa de ser um favor, deixa de ser algo baseado na confiança para ser um negócio. E esse negócio, ao você colocar essa taxa adicional, você obriga a pessoa a trabalhar mais para pagar esse excedente. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma distinção aqui, porque isso gera muita confusão, e eu percebi que a confusão aí, hoje, está num nível assim que quase que inviabilizante. É que há uma diferença muito clara entre um empréstimo a socorro e um investimento. Se eu estou passando por uma necessidade e peço um empréstimo, isso é muito diferente de eu não estar numa necessidade. Quero desenvolver um empreendimento, mas preciso de uma grana extra para fazer isso aqui, para gerar mais riqueza. Aí eu contrato um investidor, esse investidor me dá uma grana, sim, que aí eu faço esse empreendimento, aí quando eu consigo produzir mais riqueza, aí eu devolvo um excedente a mais para ele. Isso aí é uma outra história. Existem problemas, sim, existem alguns problemas, mas são de outra ordem. A questão é que, em primeiro lugar, nós estamos indo na gênese da questão. E a usura, por si só, a atividade de emprestar dinheiro a juros, por si só, ela possui uma imoralidade fundamental, porque primeiro que ela explora uma pessoa em situação de necessidade. E segundo, e talvez o mais grave, que no primeiro momento não é perceptível, é que ela estimula a prática de você simplesmente enriquecer do nada, sem fazer esforço algum. Para a gente ilustrar melhor essa situação, eu vou apelar para uma publicação que foi muito famosa. Foram lançados vários livros desses esquemas de autoajuda financeira. É um tal de Pai Rico, Pai Pobre, de um tal de Roberto, esqueci o sobrenome, descendente de japonês, né? E inclusive teve uma versão em quadrinhos, e a versão em quadrinhos, ela tem uma historinha lá com uma tartaruga e uns ratos, que foi muito ilustrativa, porque tem uma frase assim que ilustra bem a situação, inclusive é até interessante, porque no caso assim, é aquela ideia de como que determinados valores passados para as pessoas podem fazer diferença na vida financeira de alguém, né? Então, o que seria assim o filho do pai pobre é uma tartaruguinha ali, né? E os ricos são uns ratos, né? Eu nunca vou saber se isso aí, no fundo, é um simbolismo inconsciente de colocar assim os mais ricos como ratos, ou sei lá, se o cara no fundo que não quer passar uma mensagem subreptícia, mas deixando isso de lado. O fato é que a historinha é basicamente da tartaruguinha lá que tem inveja lá desses ratos, porque sempre tem dinheiro, eles sempre estão bem de vida, e aí ela tem a ideia de ir trabalhar para conseguir uma grana extra e depois ver que trabalha que nem um condenado e não ganha porcaria nenhuma, e um dia vai conversar lá com esses ratos e diz, não, você está fazendo tudo errado. Para você enriquecer, você não tem que trabalhar. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Aí eu não vou entrar no mérito dessa obra em si, né? Sei lá se tem lá conselhos bons, se o sujeito está dentro de uma mentalidade tal que, se você não refletir para além dela, isso tem até uma certa legitimidade, mas a minha obrigação como filósofo é refletir para além dessas mentalidades. E o fato é que você fazer o dinheiro trabalhar para você,
significa necessariamente fazer as outras pessoas trabalharem para você. É você se apropriar do trabalho delas. E é exatamente esse o ponto, é você explorar o trabalho alheio, porque você não está produzindo nada nesse sentido. Tudo bem, você ajudou uma pessoa em situação de necessidade. Isso é um ponto, isso é louvável. Você tinha uma poupança e você até assumiu um certo risco, mas para isso você poderia compensar esse risco de várias outras formas, até por um aparato estatal que pode punir quem pegar o seu dinheiro e não devolver, porque isso vai ser roubo. Mas o que eu estou querendo dizer é que você cobrar esse excedente a mais numa situação de empréstimo por necessidade não tem uma justificativa boa, viu? Claro, há uma discussão sobre isso. Depois surgiram pensadores que consideram que você podia cobrar até um certo ponto e não outro, você teria uma taxa de juros aceitável ou não, mas essa questão vai além do que o escopo que eu estou pretendendo aqui. O ponto que nós temos que deixar claro é que toda a nossa economia hoje é baseado nesse princípio de endividamento a juros. Sim, tem a questão dos investimentos, mas elas estão tão misturadas com a dos empréstimos por necessidade que vira uma confusão danada. O fato é que hoje nós estamos numa roda do samsara econômico que é impossível a economia funcionar sem que você seja obrigado a recorrer a empréstimos. Não importa o quanto você ganhe, você só consegue, num determinado nível, uma prosperidade maior, um enriquecimento maior por meio de empréstimos. E a totalidade dos países funcionam assim. Não sendo por outro motivo que todos têm dívidas públicas enormes. O que é uma dívida pública? É o Estado ser obrigado a recorrer a investidores privados e tem que pagar juros dessa dívida, e essa dívida não é quitada nunca, ela está sempre rolando. Eu volto para aquele elemento que volta e meia eu estou apontando. Para você que empresta dinheiro a juros, é muito melhor que a pessoa nunca quite aquela dívida e que ela fique eternamente pagando juros. Porque é exatamente esse o objetivo do seu empreendimento. Se ela quitou o empréstimo todo com os juros embutidos e acabou, beleza, você ganhou seus juros, mas acabou ali o relacionamento. Mas se ela passa o resto da vida pagando juros, ela está perpetuamente escravizada, trabalhando para você. Ou seja, você está fazendo o dinheiro trabalhar para você, né? As outras pessoas. E no fundo, quem vai ser onerado? Vai ser o Estado? Não, né? Vai jogar essa conta para todas as pessoas, para os trabalhadores, né? Para a imensa maioria da humanidade, que são as pessoas que trabalham e fazem as coisas funcionar. E estão tendo que pagar dívidas perpétuas de um sistema que elas não conseguem nem ver mais o princípio, porque já perderam de vista. Mas o fato é que não importa. Por mais, se você for um empreendedor hoje, um empresário que tem as melhores das intenções, não tem como você ir muito longe sem você solicitar empréstimo. Você vai ser derrubado pela concorrência, que vai estar sempre solicitando empréstimo. Então não tem jeito, você não consegue se manter no mercado sem isso. Se você é simplesmente um trabalhador comum que precisa comprar uma casa e você vê o preço dos imóveis muito além da sua capacidade de pagar, você vai ter que recorrer a empréstimos a juros, não tem jeito. A não ser que você aceite viver sempre num limiar de subsistência, assim, naquele divisão básico, mas não tem como. Se você precisa comprar uma coisa mais cara, que é um veículo, uma casa, qualquer outra coisa, que sempre tem um gasto, um valor acima do que você tem condições de pagar, você tem que recorrer a empréstimos. E ainda que você seja absolutamente austero e não faça isso pessoalmente, você está dentro de um sistema que já está te cobrando impostos e uma série de outras coisas, dentro de uma escalada de sistema de juros. Então você queira ou não, você está pagando juros o tempo todo. E esses juros vão para quem? Vão para quem já tem muito dinheiro. E aí é que está talvez o grande pulo do gato, né? Porque nós estamos falando daquele indivíduo particular que emprestava dinheiro. O usuário particular. Diga o que você quiser dele, mas pelo menos uma coisa em defesa dele você pode dizer. Ele estava emprestando o dinheiro dele. Ele estava correndo um risco de ser calotado. E quando nós chegamos no sistema bancário, eles nem sequer emprestam o dinheiro deles. O dinheiro não é deles. É um dinheiro que eles administram, porque vivemos num mundo onde o motivo primordial pelo qual você precisa utilizar bancos é o risco de você ser roubado, né? Para não ficar carregando aquele dinheiro todo ali, mas depois evoluiu para uma série de situações que hoje é impossível, não dá para você não usar banco. Então, e os bancos utilizam dinheiro de outras pessoas e emprestam a juros para que eles fiquem mais ricos, ou seja, eles ficam, além deles estarem cobrando juros, eles fazem em cima de uma riqueza alheia. E é o mais incrível, essas pessoas todas que tinham esse dinheiro em conta bancária,
além de estarem fornecendo isso para o banco lucrar, às vezes até pagando taxas que, se você for pensar bem, nem fazem tanto sentido, considerando que o banco, essas taxas que você paga para o banco são ridículas comparado ao que ele ganha em termos de empréstimos, e ainda assim você faz parte de uma economia onde você tem que pagar, por outro lado, impostos que no final das contas estão pagando juros para esse mesmo sistema. É muito curioso, você produziu uma riqueza, você tem que deixar essa riqueza à disposição de um banco que usa a sua riqueza para fazer empréstimos, cujas taxas de juros você, querendo ou não, você acaba tendo que pagar também com o seu dinheiro. Você é tomado de todos os lados, você está preso. Essa que é a verdadeira Matrix, né? Essa que é o verdadeiro véu de ilusão que não deixa as pessoas verem o quanto que elas são exploradas. Entender isso é tomar a pílula vermelha. Mas bem, nós estamos nesse sistema. Nós estamos presos nele. E do jeito que está, pelo menos nesse modelo ocidental, nesse modelo liberal, não tem como. Você está totalmente imerso nisso. E o que eu estou sempre apontando é que todo o nosso sistema ele é criado nisso, não apenas para dinamizar a economia, não apenas para a forma de administrar, porque é o melhor meio de desenvolver. Não, a gente faz isso, existe isso por quê? Porque quem já tem muita riqueza e muito poder, mantém esse sistema, aperfeiçoou esse sistema, criou vários elementos desse sistema para que elas possam multiplicar indefinidamente suas fortunas sem precisar fazer nada. Em suma, não bastasse o sujeito emprestar dinheiro a juros, já não bastasse ele emprestar um dinheiro que sequer é dele a juros, nós trabalhamos num sistema tal onde permite que quem já tem muito dinheiro, essa pessoa nem precisava disso, ela já é muito rica. Ela utiliza esse sistema para multiplicar sua fortuna. Veja só, dificilmente alguém sai da pobreza por meio dessa atividade. Você não tem que emprestar, você não tem excedente. Você tem que ter um excedente. Então você já tem que ter dinheiro sobrando. Pouquíssimas pessoas têm poupança relevante mesmo, a ponto de ser possível fazer investimentos. Pouquíssimas pessoas podem investir. Ainda mais, e o pior, né, nem investindo em atividades produtivas, né, porque isso seria mais defensável. Não, elas investem como, entre aspas, emprestando dinheiro para o Estado, explorando os juros da dívida, investindo em tesouro direto. Isso não é atividade produtiva na maioria das vezes. Esse dinheiro que o governo está captando é para pagar conta, é para pagar salário, é para saúde, segurança pública, educação, é para pagar o básico. Então, de uma certa forma, a analogia é a mesma. Você tem um Estado que tem que administrar uma situação tal que precisa pegar dinheiro numa questão de necessidade que está imposta pela própria roda perpétua econômica, e algumas pessoas se beneficiam explorando, não o Estado, mas explorando todas as outras que estão presas nesse sistema. Uma pequena panelinha de pessoas que já são, pelo menos já têm um excedente, exploram todas as demais. E eu tenho que dizer isso me colocando na conta, né? Porque eu tenho um fundo de pensão privado da minha empresa, e esse fundo de pensão privado joga dinheiro na dívida pública. Indiretamente, eu sou credor da dívida pública. Inclusive, já no sindicato ele tentou questionar essa situação, mas não é nada fácil. Até porque todos os fundos de pensão estão nessa, né? Os fundos de pensão hoje são a grande bola da vez, todo mundo de olho, porque tem muito dinheiro envolvido ali, né? Mas nós estamos presos nesse sistema. E, de qualquer modo, eu sou fichinha comparado aos grandes investidores, né? Aos grandes financistas. Mas, retomando, o fato é que vivemos num sistema econômico totalmente viciado, e esse é o termo ideal, viciado num sistema de juros, de empréstimos perpétuos. Quando você fala em taxa de juros, o que você está dizendo é quanto que todo esse sistema pode explorar a sociedade inteira, em que medida. E quanto maior a taxa de juros, pior, né, para a maioria da sociedade e melhor para aqueles rentistas que vivem de juros. Nesse exato momento está havendo uma enorme discussão a respeito dessa questão do Banco Central, porque as nossas taxas de juros estão muito altas e no momento a configuração da taxa de juros real, descontada a inflação e outros elementos também, se você for pensar nos juros acumulados, no caso do Brasil, geram das piores configurações do mundo. E isso é excelente para uma pequena panelinha que explora uma pequena panelinha muito rica. E para essa panelinha, a independência do Banco Central é totalmente desejável, porque significa que o Banco Central, como está evidente na discussão atual, não tem que se preocupar com uma política econômica voltada para a população. Ele está
exclusivamente trabalhando em benefício do sistema financeiro, em benefício do mercado financeiro, leia-se uma panelinha de endinheirados que multiplica suas fortunas sem fazer porcaria nenhuma. E para isso que serve essa independência ou essa autonomia, se você preferir. Então, neste momento, a discussão é como que um governo eleito pela população, que pretende fazer uma política econômica para tornar a economia mais dinâmica, diminuir o desemprego, baixar a inflação, como que o governo pode fazer isso se ele não tem como ter uma política econômica, se ele não tem controle sobre o Banco Central, se o Banco Central faz o que quer e o Banco Central faz o que a elite, a casta parasitária e financista quer. Essa aqui é a grande questão. E o problema é que todo esse sistema de juros remete a essa questão da usura fundamental, cujo elemento primordial é um vício de origem, um pecado, se você preferir, um ato necessariamente antiético, ou se você for muito benevolente, no mínimo extremamente discutível, que se confunde com uma série de outras questões das quais não vou entrar aqui. A ideia não é fazer um vídeo muito longo, é mais este vídeo de referência, toda vez que eu falar desse problema de usura e juros, em parar aqui, para que nós possamos refletir sobre essas questões, o que você significa emprestar dinheiro a juros, o que significa você explorar o trabalho alheio. Tem várias outras questões envolvidas que eu não vou me alongar mais, e todos isso está empenhado nessa temática que estamos discutindo atualmente, e infelizmente as pessoas perdem de vista o que isso significa. O que significa manter uma taxa de juros alta. Claro, eu não vou entrar agora no detalhamento da questão dos bancos centrais, o que são os bancos centrais, mas basicamente não é tão difícil de você entender, uma vez que os bancos centrais, de uma certa forma, eles surgem de uma forma meio que espontânea, porque os próprios bancos sentem a necessidade de ter um instrumento regulador entre eles, porque senão eles ficam numa guerra perpétua de juros, né, de quem cobra mais ou menos, a guerra de emissão de moeda, porque tem aquela ideia de que cada banco poderia emitir sua própria moeda, a confusão, o caos que isso geraria. Então acaba surgindo uma entidade centralizadora que faz isso tudo, e que, na verdade, ela surgiu originalmente privada, né? O primeiro Banco Central, que é o Banco do Império Britânico, surgiu para conluir dos bancos em si com o Estado, claro. E que acaba assumindo esse monopólio da emissão de moeda, do controle das metas de inflação. E eu tenho um pequenino vídeo onde eu mostro que essa ideia de você conter a inflação por meio de aumento de taxa de juros é uma das fraudes mais grotescas da história. Isso é uma mentira deslavada, é uma desculpa esfarrapada para você ficar aumentando a taxa de juros, ou significa você ficar enriquecendo panelinha às custas, à revelia da população. Então são várias questões envolvidas aí, mas aqui basta fazer essa pincelada básica sobre essa questão da usura, e para você entrar numa discussão mais aprofundada, eu vou deixar recomendadíssimo esses vídeos aqui. Olha, é uma aula. Isso vai fazer diferença na sua vida, isso vai te dar uma visão, mesmo que você não seja católico, você vai entender melhor os argumentos que se desenvolvem nisso, e tem até umas conexões assim mais ousadas, assim, por exemplo, até umas conexões com questões mais morais e com questões espirituais, mas dá para perceber muito bem o embasamento argumentativo, a questão teórica disso. Mas não vou me alongar muito mais. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 9 de fevereiro de 2023, e eu insisto muito que se investigue esse assunto, porque eu apenas pincelei muito vagamente ele aqui. Obrigado por sua atenção.